isso que nós vamos ver, nos conta, o segundo livro de Reis, nos conta a história do profeta Eliseu. Desde o início do primeiro capítulo, vem falando ali do chamado dele. Eliseu foi o profeta que era o discípulo de Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. E ele faz um pedido para Elias, ele pede a porção dobrada, a unção dobrada. A partir ali dos primeiros capítulos você vê essa história. Porção dobrada, unção dobrada. Se Elias já foi um grande profeta e realizou muitos milagres, nós vemos Eliseu então realizando agora o dobro de milagres. E vivia um tempo de muitas guerras, sobre Samaria, o território de Israel. E você vai percorrendo os primeiros capítulos, e eu quero aqui caminhar um pouco neles, eu vou fazer alguns comentários, e você vai poder, eu te incentivo a ler depois em casa, para você verificar ali na palavra. Eu aqui apenas vou fazer comentários dele. Mas chegou um momento em que Samaria estava sitiada, estava cercada, a fome tinha tomado conta, e o profeta então ele declara uma palavra. Vamos ler. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, fala assim comigo, amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. O que ele está dizendo? Até então não havia nada para comer, não havia nada. Você vê no capítulo anterior que uma cabeça de jumento era uma fortuna e nem achava, porque não tinha mais nada para comer. A gente vai ver aqui no decorrer aqui da mensagem alguns até absurdos que estavam ali sendo cogitados no meio do povo. Mas o profeta ele dá uma palavra que aos ouvidos do homem, ao ouvido daquele capitão que ele estava, disse: isto é impossível. O capitão então, cujo braço do rei se apoiava, braço direito dele, respondeu ao profeta: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Olha, sem ele perceber, ele deixou já uma palavra que nós tomamos posse para as nossas vidas. O Senhor Deus é aquele que abre janelas dos céus e faz o impossível acontecer. Amanhã, neste mesmo horário, você vai ver isso. Janelas dos céus e uma provisão, uma prosperidade sobre esta cidade. Pode se assentar. Irmãos, eu quero falar sobre isso, que as janelas dos céus vão se abrir sobre a sua vida. As janelas dos céus vão abrir sobre a sua casa, sobre a sua família, o seu lar. As janelas dos céus vão se abrir, haverá prosperidade, haverá cura, haverá salvação na sua casa. Por quê? Porque as janelas dos céus vão se abrir. Deus vai fazer coisas tremendas. Vamos parar um pouquinho e ver alguns detalhes e extrair aqui lições para nós. Vamos lá. Primeiro, o início do chamado de Eliseu. Como eu falei, ele buscou isso, pediu isso, essa porção dobrada. E a forma, está lá no capítulo 2 desse mesmo livro, no verso 12, diz assim: o que vendo Eliseu, no momento que Elias subiu ao pai, ele disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. Ou seja, Elias foi arrebatado aos céus. Tomando as suas vestes, rasgou em 2 partes. A partir daquele momento veio a unção, a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, veio sobre Eliseu. Veio então agora, iniciou-se um novo tempo na vida de Eliseu, deixando de ser ali o discípulo e agora sendo o profeta, com uma porção dobrada. Mas o que eu quero aqui destacar, meu irmão, é que você está debaixo também, sabe, dessa atmosfera. Deus está aqui
pronto para derramar uma unção do Espírito Santo sobre a sua vida, para que você seja essa pessoa profética dentro da sua casa, declarando que os céus e as janelas dos céus estão abertas lá. Você pode carregar esta unção profética, mas veja que quando veio o manto de Elias, ele teve que rasgar o manto que ele usava. O manto que ele teve, ele rasgou. O que eu vejo aqui, irmãos? Se nós estamos aqui profetizando nesses 21 dias, um novo tempo, uma nova unção, um tempo de vitória, estamos profetizando uma nova unção, é uma nova estação de Deus para a sua vida. Existem, vestes que você vai precisar rasgar, porque há algo novo para fazer, e para coisas novas chegarem, temos que abandonar algumas coisas velhas. Para receber este manto novo, ele precisou rasgar o manto antigo. Para você receber um novo tempo de Deus na sua vida, esse tempo de vitória, é preciso você abandonar, deixar para trás o tempo antigo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que se Deus tem algo novo, comportamentos que você tinha até hoje precisam ser deixados para trás. Um linguajar que você tinha até hoje precisa ser deixado para trás. Não cabe mais. Quando a unção é derramada, quando vem esta porção do Espírito, as vestes que estavam sendo usadas foram rasgadas. Por quê? Porque é algo novo. Nós estamos aqui declarando um tempo de vitória sobre a sua casa, uma unção, as janelas dos céus abertas sobre a sua casa. Então não cabe mais, por exemplo, você ficar reclamando da sua casa. Não cabe mais você ficar reclamando do seu casamento, dos seus filhos. Não cabe mais você ficar falando mal da sua esposa, ou o marido falando mal da esposa. Não cabe mais. Essa veste antiga tem que ser rasgada, tem que cair por terra, porque há uma nova unção. Dos teus lábios, da tua boca, sairão palavras proféticas para abençoar a tua casa, e nunca mais para murmurar, para reclamar, para falar mal, porque você tem uma unção profética sobre a sua vida. Você está liberando. Há um novo tempo, comportamentos têm que ser mudados. Comportamento tem que rasgar essas vestes, tem que rasgar, não tem como ficar mais. Quando a estação muda, as roupas mudam. Quando entra o inverno, você muda o guarda-roupa, não tem mais como usar as mesmas roupas do verão. Eu te digo, meu irmão, a estação está mudando na sua vida e na sua casa. Deixa essas roupas antigas, deixa, este modo de viver, de agir antigo por terra, e comece a viver algo novo que Deus tem para a tua vida. Quem crê nisso, dá uma glória a Deus bem forte. Será que você pode aplaudir a Jesus por isso? Ele é o Deus que vai fazer isto, essas maravilhas. Esse foi o chamado de Eliseu. A unção foi derramada sobre ele. Agora, irmãos, eu falei que veio a porção dobrada. Milagres, o dobro de milagres que Eliseu realizou. Aonde ele ia, milagres aconteciam. Aonde ele pisava o pé dele, toda palavra que ele declarava, acontecia algo sobrenatural. A Bíblia diz que até depois de morto, quando os ossos dele estavam num túmulo, num buraco ali, ele caiu, uma pessoa morta ressuscitou quando tocou nos ossos dele. Por quê? Porque estava encharcado da unção, da presença. Aonde você for, é que eu quero declarar, o milagre de Deus vai te acompanhar. Quem tocar em você vai reviver. A vida de Deus vai fluir através de você, das tuas palavras. Por quê? Porque você está carregando esta unção profética. Você está carregando, a palavra de Deus, palavras proféticas. Você está carregando a unção de Deus, assim como Eliseu carregava. Então, irmãos, aonde você for, você vai levar, o milagre vai contigo. Deixa eu te mostrar um outro momento. Você lembra da história de Naamã?
aquele general sírio. Ele chegou, estava tomado de lepra, e havia uma menina que era serva dentro da casa dele. Essa menina era de Samaria, era de Israel, e foi levada como escrava para servir esta casa. Ela tinha todos os motivos para estar naquela casa murmurando, falando mal, reclamando, olhando para Naamã, que tinha levado ela, tirado ela da sua família, tirado ela da sua pátria, tinha feito aquilo tudo. Ela deveria, provavelmente nos olhos humanos, ela poderia olhar para Naamã com lepra e dizer: tomara que você morra comido por essa lepra. Só que aquela menina, ela mudou completamente, e hoje nós vemos ela não como uma escrava, uma serva, mas como uma missionária, como uma pessoa que carregou a unção profética e liberou palavras que transformam. O que ela fez? Ela falou para a senhora, a esposa de Naamã, que na terra dela havia profeta, Eliseu, e que se Eliseu tivesse uma palavra para ele, ele poderia ser curado da lepra. Aonde você for, você carrega um milagre, mesmo que aparentemente aquele quadro era um quadro de derrota. Aquele quadro era um quadro de quê? De que ela estava como serva, escrava, num país estranho, numa terra estranha. Aos olhos humanos, tudo dizendo para ela reclamar da vida, mas ela posicionou diferente. Aonde eu vou, eu carrego o milagre. Sabe o que eu quero dizer com isso? Toma posse. Talvez hoje você esteja vivendo um quadro diferente do que você sonha. Talvez hoje você olhe para a sua empresa, para o seu trabalho, e não está vendo, sabe, o resultado que você gostaria. Talvez você olhe hoje para a sua família e não vê aquilo que está no teu coração. Mas não importa o quadro agora, você carrega esta unção de milagres. Seja como aquela menina, seja um missionário ali, levando a palavra de Deus e levando o milagre. Derrotas, aparentes derrotas, nem sempre vem para matar uma pessoa, ela pode vir para impulsionar para o teu destino. Aquela derrota de ela ter sido levada como escrava não trouxe a derrota dela, mas impulsionou para que ela cumprisse o ministério dela, fazendo diferença. Você também, meu amigo, meu irmão, que aqui está, talvez você está passando por um momento difícil. Mude a tua visão. Este momento difícil não é para te matar, mas vai te impulsionar para você viver o propósito de Deus na sua vida. Oh, glória a Deus, quem crê nisso? Este é o Deus que eu sigo. Igreja, você carrega esta unção. Aonde você pisar, mesmo que seja lá na terra estranha, igual aquela moça, num território totalmente hostil, você está ali com um propósito, porque você carrega a palavra profética. Você carrega a unção de Deus. Sabe, irmãos, falando sobre carregar a profecia, carregar o profético com você. Nos capítulos anteriores, você vai ver um outro momento. Estava agora Eliseu na sua casa, e veio um grande exército para tentar alcançar Eliseu e matá-lo. Queriam matá-lo, porque tudo que aquele exército armava contra Samaria, contra o rei de Samaria, Deus revelava para Eliseu, Eliseu contava para o rei, eles escapavam das ciladas. Até que alguém falou para eles: olha, está acontecendo isso porque aquele profeta, aquele homem chamado Eliseu, ele está contando tudo que você fala em segredo para os teus soldados, ele está falando para o rei lá. Vamos lá e vamos matá-lo. Cercaram a casa dele, aquele monte cercaram. O moço de Eliseu, ele para e olha e vê aquele exército, cavalos, cavaleiros, tudo vindo ao encontro. Aquele menino fica desesperado. Ele vira para o profeta e fala: profeta Eliseu, olha o que está acontecendo, olha um exército vindo. O profeta falou: não se preocupa, Deus, abre os olhos dele agora. E quando os olhos espirituais daquele moço foi aberto,
ele enxergou não mais aquele exército inimigo, mas viu um exército de anjos do Senhor. Aleluia! O exército de anjos. Sabe o que aquele moço esqueceu? Que naquela casa havia profeta. E aonde, aqui eu digo, há este mover profético, há um exército de anjos. Sabe, quando você está olhando, que eu disse que não cabe mais as vestes antigas de murmuração, de reclamação, porque você está olhando talvez para a sua casa ou para o teu trabalho com esses olhos igual desse moço, esquecendo que há profeta, que há um mover profético, que há uma unção de Deus, que você carrega esta palavra e essas promessas. Aquele moço esqueceu que há um mover profético naquela casa, e talvez muitos aqui tenham esquecido disso. Há um mover profético dentro da sua casa, não abra mão disso. Abra os teus olhos espirituais. A minha oração é que os teus olhos espirituais sejam abertos, e que você veja que esta luta que você está passando, não é nada perante o exército que Deus colocou para batalhar por você. Muito maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Oh, Jesus! Sabe, irmãos, no decorrer da história desses capítulos, até chegar onde nós estamos, agora Síria acaba sitiando a cidade, Samaria. O que era sitiar? Sitiar, você já viu em filmes que as cidades antigas, elas eram protegidas com muros, e esses muros deixavam a cidade impossível de ser conquistada. Por quê? Porque um exército tinha que escalar aquele muro, e o tempo que eles estavam escalando, o povo que estava aqui em cima, o exército jogava lança, jogava pedra, jogava óleo quente e não conseguia entrar dentro da cidade. Mas havia uma forma de conquistar uma cidade que era murada, que era sitiar a cidade. O que eles faziam? A cidade murada ficava apenas dentro do muro a habitação deles, as casas. As plantações, as criações ficavam no campo do lado de fora. Então eles vinham com o exército e cercavam toda a cidade, não deixando ninguém entrar nem sair da cidade. Aí era um jogo de paciência. Por quê? Porque com o tempo ia acabando o alimento, não tinha como buscar comida para fora, do lado de fora, ia acabando tudo lá dentro. A fome ia tomando conta. Nos anos 70, Roma conquistou Jerusalém após Jesus desta forma. Foi algo terrível, você vê lá a história. E aqui foi desta forma. Começou a sitiar e a cercar, e foi acabando por completo a comida lá dentro. Não havia comida mais nenhuma. Foi o momento em que nós lemos o texto, que não havia mais nada, e o profeta profetizou que amanhã, neste mesmo horário, as janelas dos céus iriam se abrir. Amém? Irmãos, foi algo tão absurdo, tão terrível, que eu fico desconfortável até de falar o que a Bíblia fala, porque o rei estava andando ali pelas ruas, e chegaram duas mulheres diante dele e falou assim: nós estamos aqui discutindo e queremos saber o que o senhor vai falar sobre isso. O que foi? Nós somos duas mães, nós temos nossos filhos, e ela está dizendo para que eu possa matar o meu filho, para que a gente possa comer ele, e depois que acabarmos de comer o meu filho, a gente mata o filho da outra, e a gente vai comer, para que ninguém consiga sobreviver. Olha que coisa horrível, que coisa, não dá nem para pensar, né, uma coisa dessa, mas é o que estava acontecendo. O rei ficou transtornado com aquilo. Mas por que eu estou destacando isso, irmãos? Porque aqui nós vemos uma ação maligna também nos dias de hoje. O que eles estavam propondo ali? Matar a próxima geração. Vamos matar a próxima geração, vamos matar o filho.
A proposta do diabo muitas vezes é exatamente esta: ele quer atacar e matar, talvez não fisicamente, mas espiritualmente os seus filhos, matar a próxima geração, quer que você comprometa a sua casa, a sua família. Mas o que nós vamos fazer nesse tempo, nesses 21 dias? Nós vamos batalhar em oração e vamos fazer o que o profeta falou: amanhã, neste mesmo horário, as janelas dos céus irão se abrir. As próximas gerações, os nossos filhos, os nossos sonhos não serão comprometidos, eles não vão morrer, porque Deus vai abrir as janelas dos céus e vai mudar essa história. Lute pela sua casa, não entregue os seus filhos, não desista do seu casamento, não desista dos seus sonhos, não desista dos teus projetos. É o que o diabo quer fazer: mata o seu filho, mata os teus sonhos, mate tudo. Mas eu estou aqui como profeta dizendo: amanhã, neste mesmo horário, os céus vão se abrir e esta história vai mudar. A história vai mudar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, meu irmão, eu quero que você declare isso. Eu fiz de manhã aqui, ficou tão bonito, eu quero repetir. Eu quero que você declare isso amanhã. Fala assim comigo: amanhã. Vamos fazer um gesto para não esquecer. Faz assim: amanhã, neste mesmo horário, as janelas dos céus vão se abrir. Vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. Aquilo que aos olhos humanos hoje as pessoas falam é impossível. Por que, igreja? Por quê? Vai lá, igreja. Por quê? Quem crê nisso, dá uma glória a Deus, aplauda Ele. A história vai mudar. A história vai mudar. Céus abertos, este tempo do jejum da vitória. Lute. Não aceita esta palavra de destruição dentro da sua casa. Vamos matar os filhos. Ei, nós não aceitamos, porque nós cremos nisso. Há uma palavra profética. Aleluia. Esses 21 dias nós vamos ver os céus abertos. Aquele povo estava lá, o exército inimigo estava sitiando. O que o profeta fez? Ele parou de ouvir aquele exército que estava o tempo todo tentando intimidá-los com a sua posição de guerra, pronto para destruí-los. E aquele profeta, ele se retirou para orar ao Senhor, para ouvir a voz de Deus. O que você precisa? Qual a sua postura nesses 21 dias? Se retirar para ouvir a voz de Deus. 21 dias de jejum para parar e ouvir a voz de Deus. O que você vai trazer para dentro da sua casa? É o que o Jornal Nacional está falando? É o que o Instagram está postando todo momento? Que é problemas, que é violência, que é problemas na economia, né? É lá o Trump, lá nos Estados Unidos, abalando a economia do mundo, e isso vai trazer tanto prejuízo para o mundo. Você vai ficar ouvindo essas notícias? Ou você vai trazer para dentro da sua casa o profético, a palavra de Deus, e vai declarar: ei, pode cair 1000 de um lado, 10.000 da tua direita, mas eu não serei atingido. Eu não serei atingido, porque o Senhor é comigo. O exército estava ali sitiando, estava ao redor. Também a palavra de Deus nos fala que o diabo, ele anda ao teu derredor, rugindo como leão. É a mesma estratégia, mas não tem problema, eles ficam lá ao derredor, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor nos protegendo. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o livra de todo mal. Ai, irmãos, como que nós abrimos as janelas dos céus? A Bíblia fala de duas formas que as janelas dos céus são abertas. A primeira delas, eu já falei, é o que nós estamos praticando, é a oração. É a oração.
Já ouvi um pastor dizendo que há um céu aberto dentro de um quarto fechado. Amém? Há um céu aberto dentro de um quarto fechado. Quando você fecha a porta do teu quarto e vai buscar o teu Pai em secreto, os céus se abrem sobre você. As janelas do céu se abrem. Quando Jesus ele vai para o seu batismo e ele ora ao Pai, diz a Bíblia que os céus se abrem. A oração, o jejum, a obediência à palavra faz com que os céus se abram. A segunda forma, Malaquias capítulo 3, no verso 10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Sabe, a outra forma, a primeira forma de você abrir as janelas é orando. Outra forma é na sua fidelidade, nos seus dízimos e nas suas ofertas. E nesses 21 dias nós estamos propondo essas duas coisas. Nós vamos tirar 21 dias de oração, 21 dias de jejum, 21 dias consagrando, lutando, guerreando pela nossa família. Mas também vamos separar uma oferta especial pela nossa casa. Em nome de Jesus, ouça isso. E eu creio firmemente. Quero ver se a igreja está esperta. Eu creio firmemente que fique de pé em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Amanhã neste mesmo horário, carregue o profético. Carregue o profético, carregue a palavra, carregue as promessas, carregue esta unção para dentro da sua casa. Seja você esta pessoa igual o profeta que fez a diferença naquela cidade. Seja você que vai fazer essa diferença, porque esta unção está sobre você.